Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Camargo e a gente vai dar então continuidade à sequência de aulas sobre coronavírus do canal Cienciano da Saúde. Essa é a segunda aula e o tema é transmissão. Vamos lá? Uma pergunta que muita gente se faz sobre o coronavírus é como se dá a transmissão da doença. A maneira pela qual a doença é transmitida, de uma forma geral, é de indivíduo a indivíduo. E isso é feito como? Através de contato próximo. Então, a Organização Mundial da Saúde coloca que a gente tem que manter pelo menos uma distância de 1 metro de uma pessoa para outra, para diminuir o risco de contágio. Essa é a principal forma de contágio da doença. E como então as pessoas transmitem? O vírus é transmitido a partir da fala, da tosse ou do espirro de uma pessoa contaminada para uma pessoa que não está contaminada. Então, os principais órgãos de saída é o nariz e a boca, são o nariz e a boca. E quando a gente fala de muito perto, a gente expele partículas, e se a gente estiver contaminado, a gente vai expelir partículas contaminadas, que se atingirem a pessoa, podem contaminar a pessoa. E quando a gente tosse ou espirra, essas partículas elas costumam ir até mais longe que 1 metro. Então é importante que essa distância seja respeitada, mesmo porque a gente não sabe quem está ou não com a doença, certo? Então, todo cuidado é pouco em relação ao distanciamento de uma pessoa à outra. Quando a gente tosse ou espirra, ou até mesmo quando a gente fala, a gente elimina essas partículas que podem estar contaminadas e elas vão cair. Elas não ficam suspensas no ar, elas caem. E aí elas caem na superfície, no chão, nas mesas, nos sofás, nos móveis da casa, onde a pessoa estiver. E aí elas ficam ali por um tempo. Se elas estiverem contaminadas, no momento que uma outra pessoa que não tem a doença encostar a mão ali, vai acabar contaminando a sua mão. E aí o simples fato dela levar a mão ao rosto, fica fácil dessas partículas entrarem na boca ou no nariz. Então, é preciso ter muito cuidado com essas situações onde possam ter pessoas contaminadas e as superfícies em torno dela também estejam contaminadas, porque essa é a principal via de transmissão da doença. Tá bom? Então, é possível contrair Covid-19 de alguém sem sintomas? É muito incomum uma pessoa contrair o coronavírus e não ter nenhum sintoma. Um sintoma ou outro ela vai ter, mas muitas vezes passa despercebido. Por quê? Porque são espirros esporádicos ou alguns sintomas leves que a pessoa nem vai perceber que ela está tendo alguma doença. Então, esse é a principal forma de transmissão e é o principal perigo, porque essas pessoas elas não sabem que estão doentes e muitas vezes a partir da ignorância ou da irresponsabilidade elas continuam indo à rua e passando a doença para frente. E aí o que acontece? Um espirro que ela dá perto de alguém ou perto de uma superfície, outra pessoa vai lá desavisada, coloca a mão, acaba sendo contaminada. Além disso, quando a gente contrai o vírus, antes da gente manifestar os sintomas, até um dia ou dois antes, a gente já está transmitindo. Então a gente não tem sintoma nenhum e já começa a transmitir. E depois que a gente para de ter os sintomas, de 3 a 4 semanas depois a gente continua transmitindo. Então é uma doença que a transmissão ela ocorre de maneira silenciosa, assim a gente vê. A gente não vê as partículas, a gente não vê onde está contaminado. E essa é assim, o que deixa esse vírus muito endêmico, muito contagioso, porque a gente não consegue ter noção aonde ele está e aonde a gente pode se contaminar, tá bom? A principal via de transmissão dessa doença, então, é do contato através da saliva. Algumas pessoas perguntam sobre as fezes, porque existem alguma parcela dos contaminados que tem sintomas gastrointestinais. Há um tempo atrás houve uma reportagem, eu não lembro qual emissora, falando que lá na China, onde surgiu a doença, as pessoas usavam, né, o traje específico para cuidar dos enfermos
E esses enfermeiros, eles usavam fralda e faziam cocô na fralda para não ter que tirar toda a parafernália, né, do EPI, né, da roupa de segurança, para precisar ir no banheiro e correr o risco de ser contaminado. E aí, muitas vezes, segundo essa reportagem, esses enfermeiros se contaminavam com as próprias fezes. A Organização Mundial da Saúde, que é onde eu tirei essas informações, ela coloca que pode ser, ainda está em estudo, pode ser sim que as fezes sejam um potencial transmissor da doença, mas não é o principal, tá bom? O principal, com certeza, ainda é o contato próximo. E sobre outras formas de transmissão? Se você abrir hoje o site da Organização Mundial da Saúde, você vai ver escrito lá que a principal forma de transmissão é o contato próximo através de gotículas, de secreção e saliva, mas eles não descartam outras possibilidades de transmissão. Eles falam que existem muitos estudos em andamento e que eles estão atualizando o site frequentemente quando esses estudos forem publicados. Alguns grupos de estudiosos, eles fazem estudos, né, populacionais com cálculos matemáticos e eles fazem algumas predições, né, e através de tudo isso eles têm visto e eles têm levantado algumas hipóteses de que a transmissão não é só dessa forma, porque é um vírus muito endêmico e muito contagioso. E é pouco provável, principalmente nos grandes centros, que seja só dessa forma que seja transmitido, né? Então, eles levantam a hipótese de que seja, sim, transmitido pelo ar, pela atmosfera. O que até hoje se coloca, né, que é o que a Organização da Saúde Mundial da Saúde coloca, é que ele é transmitido pelo ar através das partículas de saliva, que ficam suspensas por alguns momentos, mas depois elas caem sobre a superfície. Ele não é um vírus que é propagado pelo ar, como no caso do sarampo, por exemplo. Só que esses estudiosos que têm feito esses estudos que eu estou comentando agora, eles acham sim que tem um potencial de transmissão pela atmosfera. Então, teve um brasileiro que fez esse estudo que eu estou citando aqui, que ele pegou os países que fizeram estão fazendo só o distanciamento social e os países que fizeram isolamento total, tem dois total, desculpa o erro, usando máscaras e desinfecção da cidade. E ele comparou o potencial de transmissão da doença. E ele viu que nos países que só fazem distanciamento social sem isolamento total, tem um potencial transporte pela atmosfera muito maior do vírus. Então ele coloca que provavelmente alguma outra maneira de transmissão ainda aí que a gente ainda não sabe, mas que pode ser crucial para conseguir evitar a propagação do vírus. Isso ainda está em estudo, tá bom, gente? E aqui um resuminho sobre a permanência do vírus nas diferentes superfícies. Isso aqui é importante para a gente entender, né, como que a gente pode se contaminar em alguns lugares que às vezes nem pessoas têm, mas as pessoas passaram por ali. Como eu disse para vocês na primeira aula, lembra que eu falei que o vírus ele não é um ser vivo, ele não é formado por uma célula, né? Ele é uma fita, no caso do coronavírus, ele é uma fita de RNA somente. Então, quando ele sai do teu corpo, ele precisa se alojar em outra célula para ele continuar sendo, né, propagado. Mas ele consegue ficar no estado inativo em algumas superfícies por algum determinado período de tempo. E dependendo da superfície isso varia. Então em aerossol, a meia-vida dele é de 1,2 horas, 3 horas. No plástico, de 3 dias, 72 horas. No aço inoxidável, 3 dias. No cobre, 4 horas. No papelão, 24 horas. No alumínio, de 2 a 8 horas. No metal, 5 dias. Na madeira, 4 dias. No papel, 5 dias. No vidro, 5 dias. Na luva, no látex, 8 horas. No avental descartável, 2 dias. E na cerâmica, 5 dias. Então, assim, ele, dependendo do tipo de superfície, ele fica até 5 dias, gente. Papel, ele fica 5 dias. E o papel é difícil de descontaminar. Madeira, 4 dias também é bem difícil de descontaminar. O vidro, que é uma superfície lisa, a gente fala, é rapidinho, ali vai sair logo, escorrega. Não, ele fica 5 dias. Então, assim, a gente tem que pensar muito em relação a isso. Porque muitas dessas superfícies são vias de transmissão. Por exemplo, o dinheiro é feito de papel, gente.
E dinheiro, ele vai ficar até 5 dias ali. O dinheiro, quanto não roda? Então, assim, quanto menos a gente usar o dinheiro nessa fase, que a gente ainda não sabe muito bem como o vírus se comporta, né? Quanto menos mais a gente dá opção para o cartão e depois descontaminar o cartão, né? Com água e sabão, até mesmo com álcool em gel. A gente vai ter uma aula sobre precauções, né? De contato, tudo. Mas é importante a gente saber em cada superfície para saber como a gente pode tentar minimizar essa transmissão. E aqui a gente começa a dar o pontapé inicial também para eu mostrar para vocês quanto é importante fazer o isolamento social. Que políticas à parte, eu não vou entrar, né, nessa questão de política aqui, mas a gente tem que olhar para a saúde e o que a ciência aponta e o que os estudos apontam. E a maioria dos estudos mostram que o que está sendo mais eficiente, por enquanto que a gente não tem uma droga totalmente eficiente que mate o vírus, né? Em todas as circunstâncias, é a prevenção. E a prevenção feita da maneira mais correta é o isolamento horizontal. Então, é o isolamento social feito horizontal. Quanto mais a gente ficar dentro de casa, menos transmissão a gente faz, mesmo porque tem alguns estudos, como eu disse, que estão levantando hipóteses de outras maneiras de transmissão pela atmosfera, né? Então, assim, ficar em casa, se isolar da maneira que você mais consiga se permanecer isolado e ter as precauções de contato é que vai fazer você conseguir não contrair esse vírus nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Ok, gente? Então, se você gostou da aula, por favor, clica no curtir. Se você está gostando dessa série de aulas, inscreve no canal para você saber das próximas aulas. Vai ter o sininho lá das notificações. E eu espero vocês numa próxima. Um beijo, fiquem com Deus e uma boa quarentena para todos.